Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Fala CRMV Paraná, um espaço dedicado a discutir temas relevantes para a medicina veterinária, zootecnia e toda a sociedade. Eu sou Adolfo Sasaki, médico veterinário e atual presidente do CRMV Paraná, e terei o prazer de conduzir este episódio. Antes de começarmos, não se esqueça de ativar as notificações para ficar por dentro de todos os nossos episódios. Siga nosso canal no YouTube e, se gostar do conteúdo, compartilhe, curta, comente. Assim, você nos ajuda a levar mais informações e novidades para todos. No episódio de hoje, vamos abordar a atuação dos médicos veterinários do Paraná nos recentes desastres naturais que ocorreram no Rio Grande do Sul. Para nos ajudar a entender melhor esse importante tema, temos a honra de receber a médica veterinária e membro da Comissão Estadual de Gestão de Riscos de Animais em Desastres no Conselho Regional do Paraná, doutora Ana Júlia Santos Toma. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada. Eu queria agradecer pelo convite, queria agradecer também, pelo nome da comissão, o convite, e acho que a gente vai poder contribuir bastante com o assunto. É isso aí, Ana Júlia. Eu, em nome de todos os médicos veterinários, toda a população, a sociedade que você representou no Rio Grande do Sul, do Paraná, a gente agradece. E você, me diga uma coisa, você estudou no Rio Grande do Sul, é verdade? Sim, eu sou gaúcha, sou natural de Cachoeira do Sul e eu me formei em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria, e tive uma experiência durante a minha graduação sempre voltada para saúde pública, sempre tive dentro dessa parte do medicina veterinária do coletivo, então eu vim para o Paraná para fazer a residência, a especialização na UFPR, enquanto medicina veterinária do coletivo. E aí, assim, com essa especialização, a gente consegue abranger vários tópicos enquanto animais em desastres, animais em situação de abrigo, né? Esse comportamento animal, a parte de zoonoses e saúde única. Então, eu fiz essa especialização através de cursos, participei de cursos também da Defesa Civil, onde a gente implementa um sistema de comando de incidentes para participar de eventos como desastres, né? Qualquer incidente que precise ser estabelecido um sistema de comando. E aí, a partir disso, eu consegui participar de uma forma capacitada, né? Uma resposta rápida para esse evento. Isso foi um ponto muito importante que nós, como conselho, existiu, não, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Não, mas espera aí, não adianta médicos veterinários com muito boa vontade, que fossem, porque às vezes poderiam causar até mais transtorno, mais dificuldade, porque teremos que resgatá-los no meio, da confusão. Mas perfeito, Ana, muito obrigado. Então, vamos lá, vamos começar as nossa entrevista. Então, doutora Ana, como foi a participação, de vocês no apoio às vítimas do desastre no Rio Grande do Sul? O que você sentiu mais dificuldade e como foi lá? Fala um pouquinho para nós, para que o nosso colega médico veterinário e zootecnista possa tentar ter alguma noção como foi isso. Bom, essa participação, ela chegou principalmente para ajudar os animais que estavam sendo resgatados já, então já tinha uma equipe de resgate para fazer esse atendimento, principalmente na área vermelha, ou seja, na área onde estava acontecendo as inundações. Então a gente teve essa resposta em que a gente chegou e foi direcionada para o abrigo desses animais, ou seja, o local onde esses animais estavam sendo acolhidos depois que eles eram retirados da área. Então, a partir daí, a gente tem que pensar de uma maneira técnica em todo o protocolo sanitário, todo o controle parasitário desses animais, doenças infecciosas, tanto para os animais quanto para os voluntários. Então, a gente viu uma grande mobilização e, como o senhor comentou, tinha muitos profissionais que estavam dispostos a ajudar, mas a gente via que são profissionais que eles talvez não tinham a técnica de lidar com essa situação em específico. Então, a gente tentou fazer esse primeiro. A gente se instituiu lá no abrigo, uma vez que a gente chegou no município de Canoas. Foi um município que foi
gravemente também acometido, como quase todos os municípios do Rio Grande do Sul, mas Canoas tem uma singularidade porque ele foi mais atingido numa área urbana. Então a gente pensa que essa área urbana ela já estava muitas vezes em uma situação de vulnerabilidade, então essas pessoas onde foi atingida essa inundação que não foi somente em áreas rurais, né? Então foi uma área muito urbanizada, uma área de periferia e que já tinha essa situação de vulnerabilidade. Então tu pensa, o desastre, no momento em que é colocado nessa situação, ele é como uma lupa para os problemas de saúde pública que já existiam. Então, os animais que chegavam para o acolhimento eram animais que muitas vezes não tinham recebido nenhum atendimento veterinário preventivo, não tinham as vacinas, né? Nunca tiveram controle parasitário. Então, a gente organizou esse fluxo de chegada dos animais Certo? e aonde a gente ia acolher. Então, a construção de baias, que tipo de baias que a gente precisava, principalmente para lidar com animais agressivos. Então, a gente transitou muito para esse protocolo sanitário, que a gente pensa nas zoonoses, e depois o comportamento animal, pensando na medicina de abrigos. O que a gente precisava e o que era possível fazer naquele momento, né? Muito interessante. E deixa eu te perguntar, eu lembro que na época a gente também, junto com a doutora Letícia Poproski, né, a Remad, enfim, vocês foram junto com o governo, com a avião do governo, né? Então, o governo do Paraná realmente ajudou. E quantas pessoas estiveram envolvidas nessa missão que você participou? Todos eram médicos veterinários ou tinham pessoas de outras áreas? Então, a gente teve todo esse apoio técnico da Defesa Civil, né? Esse apoio de logística, principalmente, a REMAD, que é a Rede Estadual de Manejo de Animais em Desastre, né? Que foi o nosso principal apoiador, assim, junto com o CRMV. A gente teve um convite de uma equipe de 6 médicos veterinários, então, junto com os integrantes da Defesa Civil, né? Então, foi uma equipe multi, tanto da Defesa Civil quanto de médicos veterinários. Então, foram 6 médicos veterinários, incluindo a mim, foram meus colegas, então a gente era uma equipe que já trabalhava junto, a gente já tinha esse vínculo, a gente sabia a forma de trabalho e a capacidade de cada um. Então, a gente conseguiu ir de uma forma organizada. A primeira incursão, então, foram 3 médicos veterinários e no dia seguinte chegou os outros 13 médicos veterinários. Então, no primeiro dia a gente chegou, viu como é que estava o campo, tentou se organizar e a outra equipe chegou depois, onde a gente já estava instalado, já tinha uma área também para a gente conseguir dormir, já tinha uma rotina mais ou menos pré-estabelecida. E deixa eu te perguntar, com certeza a tristeza imperou, a fraternidade, a solidariedade, mas uma pergunta pessoal para você: como você se sentiu, mesmo levando a bondade, levando o bom trabalho, mas como foi para você? Dentro dessa resposta, eu era a única gaúcha, né? Então, essa chegada lá me trouxe muitos sentimentos, porque quando a gente chega de avião, né? A gente chegou com avião, a gente pôde ver toda a destruição. Então, a gente vê a destruição de uma maneira macro, a gente vê as áreas alagadas, a gente vê que as cidades estão alagadas, a gente sabe disso, a gente ouviu isso por muito tempo até chegar lá. E é uma sensação de impotência. E aí, quando tu desce e está dentro daquele ambiente em que tu vê o desespero das pessoas, o desespero dos animais, principalmente, eles chegam em uma situação de choque, muitas vezes desnutridos, aí, então é uma situação de muito desespero também. Então, em tu vê que, como se essa realidade não estivesse acontecendo, mas internamente isso passa, e aí tu tem que se manter a calma, respirar, né, e colocar em prática aquilo que tu teve a capacitação para fazer. E nesse ponto que é importante, nós, médicos veterinários, nós temos que estar capacitados, nós temos a técnica, mas essa técnica especificamente numa região como essa, não é simplesmente sou médico veterinário, né? Você teve que se capacitar e isso é uma coisa muito importante, porque infelizmente, do jeito que a gente vê o nosso mundo, cada vez teremos outros problemas como esse. Então, essa capacitação, inclusive, que nós, como conselho, buscaremos, né, realizar, é muito importante que você, colega, se interesse, participe e se informe, para que a gente possa ter essa capacitação para ajudar, né, não atrapalhar.
né? Então, eu queria fazer uma pergunta nesse sentido. Como que foi essa integração? A integração da medicina veterinária com outras profissões e também medicina veterinária, como sempre, ajudando o ser humano, cuidando do ser humano, né? Como é que foi? Fala um pouquinho para nós. Enquanto a gente chega lá, enquanto instituição, chegamos enquanto REMAD, CRMV do Paraná, né, que foi o primeiro CRMV que chegou lá no município de Canoas, foi o CRMV do Paraná. Na mesma noite chegou o CRMV do Rio Grande do Sul. Eu acho que a gente se colocou muito enquanto voluntário, então a gente teve que participar ali com todos os voluntários. Então eram pessoas civis que estavam ali, não necessariamente tinham alguma profissão que estavam desenvolvendo, a gente viu todo tipo de pessoa trabalhando. Então ali no momento a gente não precisava necessariamente ser técnico, ser médico veterinário, a gente precisava saber trabalhar em equipe e principalmente a gestão dessa equipe, que era o principal. Então, foi muito importante, né, essa multidisciplinariedade, mas principalmente esse coleguismo, né? Então, a gente se colocar ali enquanto cidadão que está chegando numa área daquelas pessoas, né? Aquelas pessoas já moram lá, estão lutando pelo próprio povo e saber como chegar, né? Não chegar dizendo, agora é o seguinte, vai funcionar assim. Então, acho que esse é o principal ponto, saber enquanto chegar, A enquanto empatia, estabelecer né? a sua equipe ali. Uhum, tá certo. Muito interessante. E que bom, né? O Conselho do Paraná esteve presente, mas do Rio Grande do Sul também, com certeza era a casa deles, e São Paulo também, né? O Sul, né? São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? São conselhos que realmente sempre andam juntos. Nós estamos sempre em contato para que a gente realmente possa fazer algo de bom. E nesse caso, como você mencionou, São Paulo e Rio Grande do Sul estiveram presentes. E como foi a interação entre colegas de diferentes estados, mas com um objetivo único? Foi muito importante essa integração. Eu acho que principalmente pela troca de experiências, pelo nível de capacitação, né? E porque todo mundo tinha um objetivo, que era somar. Então a gente pôde, através principalmente a parceria com o CRMV de São Paulo, que a gente tem profissionais que já estão estabelecidos nessa área de desastre, já tem esse know-how, né, de colocar em prática, por exemplo, o sistema de comando de incidentes, que foi a partir daí que a gente conseguiu organizar o terreno, porque eu acho que é importante a gente contextualizar que esse abrigo, ele está alocado em um CTG, que é um Centro de Tradições Gaúchas. Então é muito também significativo, né, o local desse abrigo. E são 3 prédios. E muitos toldos foram alugados para que a gente conseguisse colocar esses animais. Então a gente não estava trabalhando em um ambiente único. Então a gente precisava saber o que que era em cada prédio, como a gente ia organizar o fluxo, como ia funcionar a logística. E através dessa parceria com nossos colegas que já têm esse know-how, a gente conseguiu estabelecer, fazer um mapa e a partir daí trabalhar todo mundo junto, né, e conseguir se organizar. E também muita gente que queria ajudar chegava lá e ficava muito perdido. Então, a partir daí, a gente conseguiu estabelecer o fluxo do abrigo. E você mencionou que a gente estava evitando zoonoses, evitando aí, gerando bem-estar para os animais, mesmo nessas situações complicadas. Teve mais alguma atividade que vocês fizeram lá? O que que você pode complementar, como você já falou, com relação às atividades? A nossa atividade lá era bem assim ampla, né? A gente via as demandas do dia. Mas a gente começou a pré-estabelecer o plano de vacinação desses animais, porque em primeiro momento nós não tínhamos a logística. Nós não tínhamos luz, nós não tínhamos água, então a gente não tinha como fazer esse acondicionamento das vacinas, que muitas vezes a gente tinha quem doasse as vacinas, inclusive a gente teve muito apoio aqui de instituições, Paraná, que queriam doar, só que a gente não tinha onde alocar. Então, a gente começou a pré-estabelecer alguns protocolos. Então, a gente planejou a vacinação dos animais, quando chegou as vacinas, a gente fazia identificação individual através do microchip, a vermifugação de todos os animais chegavam, controle parasitário, tanto vermífugo quanto antipulga para todos os animais. E aí a gente também participava desses atendimentos dos animais que chegavam e iam desenvolvendo alguma doença. Então a gente tinha que fazer essa inspeção, né, que é uma triagem, fazer um atendimento bem básico, assim, mas que a gente conseguisse ver principais sinais de hemorragias,
traumas, e aí assim a gente conseguia direcionar ou não para algum atendimento especializado. Então era uma triagem, a gente selecionava os animais que precisavam de atendimento imediato, que precisavam de um tratamento e animais saudáveis. Então a partir daí a gente também fazia reconhecimento, a gente ajudava no reconhecimento desses animais, porque muitos tutores foram, né, para procurar os seus animais, então a gente ajudava a fazer esse reconhecimento, que é a restituição de guarda. A gente teve que estabelecer e configurar todos os documentos para a liberação desses animais, fichas, começar a cadastrar esses animais e até a gente fazer a parte da limpeza, alimentação desses animais, manejo de passeio, construção de baias. Então a gente fazia o que precisava, porque muitas vezes a gente era as pessoas que estavam todos os dias no abrigo, porque o voluntariado ele é muito amplo. Então muita gente vai no final do dia, que sai do trabalho, né? No primeiro momento, como o Estado parou, muita gente conseguiu fazer esse voluntariado. Sim. Mas com o decorrer da que as cidades foram voltando ao normal, a gente viu que quem permaneceu no abrigo tinha já como funcionava o fluxo. Então, E doutora Ana, deixa eu perguntar uma coisinha que a gente viu, vocês mandavam informações, mas vocês tiveram casos de cesárea, vocês tiveram casos com certeza de algum procedimento ortopédico, né? O que mais chamou atenção ou o que mais teve nesse evento, nesses dias que vocês estiveram? A gente teve muitos casos de cadelas que vinham já em trabalho de parto, porque elas foram resgatadas e por causa do estresse, né? Então elas entravam em trabalho de parto. Os primeiros 7 dias a gente recebeu muitas cadelas. A gente teve então que implementar uma maternidade, estabelecer fluxo, colocar para o pé. Nem todas as pessoas podem entrar. Então a gente começou a controlar esse cuidado do neonatal, que ainda não está com as vacinas. Essa mãe também não tinha. Então, eu acho que esse estabelecimento da maternidade foi uma coisa muito diferencial, que a gente conseguiu controlar a sinomose e a parvo nesse abrigo. E a gente teve alguns casos ortopédicos e eles eram atendidos pela parte de São Paulo. Então, certo. A Prefeitura de São Paulo montou o hospital, foi a COSAP, e a partir daí a gente tinha uma equipe que podia dar esse atendimento especializado. Certo. Então, a gente teve alguns casos de cesárea que a gente precisou interferir, mas, assim, a grande maioria das nossas mãezinhas, elas conseguiram ter o parto natural assistido e com muito sucesso, né? Mas a gente viu que a grande maioria das doenças que a gente via desses animais chegavam, né? A gente tinha muita doença do carrapato e giardia. Então, a gente viu que a gente tinha que se atentar logo no início para a gente não ter um surto muito grande de todos os animais. Imagine todos os animais ali com giardia, nossa. Realmente é algo que só estando lá para saber o que aconteceu, né? E deixa eu te perguntar, vocês fizeram uma exposição e fizeram uma segunda, correto? Sim. E como foi nessa diferença de tempo? Mudou alguma coisa nessa segunda vez? A gente vê que parece que a gente sai de uma dimensão e volta para outra quando a gente sai de lá. Então, a gente precisou retornar, a gente ficou na primeira vez, né, os 7 dias, então a gente retornou com a equipe, e a segunda vez a gente voltou com uma equipe somente de 3 médicas veterinárias, que foi eu, a doutora Lorena e a doutora Amanda. E então, no momento em que a gente voltou a segunda vez, a gente viu que nós seguimos o nosso SCI, mas a gente estava com problemas principalmente de comunicação, que a gente viu que as equipes elas acabaram voltando ao normal, os veterinários começaram a trabalhar e não necessariamente tinha alguém capacitado aí para fazer essa gestão principalmente dar seguimento ao protocolo sanitário. Entendi. A gente vê que muitos animais eles conseguiram voltar para suas casas no momento que a gente voltou, mas a gente ainda estava com um grande número de animais. E do dia que a gente estava lá até o dia que a gente voltou, deu tempo para a gente ter um grande surto de sinomose. Então, quando a gente voltou, o nosso principal desafio foi a sinomose, enquanto que na primeira vez foi fazer o acolhimento desses animais. Quando a gente voltou pela segunda vez, a gente já estava mais na parte de manejo. Então, a gente não tinha mais tanto resgate acontecendo, porque a água começou a baixar depois de 20 dias. E a partir daí, a gente começou a fazer esse manejo dos animais que já estavam acolhidos. Então, a gente começou a lidar com a construção de um isolamento para direcionar esses animais e começar a colocar em dia os guias que o CFMV começou a publicar para a gente seguir a parte da medicina de abrigos, né, de acordo com o que precisava. E uma dúvida, vocês atenderam somente cães e gatos ou teve outras espécies que vocês tiveram que ajudar?
A gente ficou principalmente com cães, o abrigo ele não tinha gatos, mas a gente, como eram portas abertas, a gente acabou recebendo alguns animais, alguns gatos que apareciam da população e eram atendimentos pontuais. Certo. Também teve o caso de um atendimento de um cágado que foi atropelado. Então, eram alguns atendimentos pontuais em que eles eram feito o atendimento inicial e logo ele era encaminhado para um atendimento especializado. Perfeito. Não, muito bom. E outra pergunta que é importante aqui a gente está fazendo, né? E vocês, né? Qual era a condição dos animais quando vocês chegaram e depois quando vocês voltaram? Vocês conseguiram observar realmente uma evolução no período que vocês tiveram? Como é que foi para você, médica veterinária, sentir isso e observar essa evolução dos pacientes? A gente teve duas evoluções nos animais que deu para perceber. Os animais no início eles chegaram muitas vezes então com esses problemas que já estavam antes das inundações, que não eram causados pelos desastres, como desnutrição, muito parasitados. Então a gente viu um aumento do score corporal desses animais, a gente viu uma melhora no pelo desses animais, que eles já estavam então alocados no abrigo, recebendo alimentação, né? Só que aí, por outro lado, a gente teve uma evolução no estresse desses animais. Nossas baias, elas foram todas improvisadas, tudo foi feito com voluntariado e nenhum dinheiro do estado nem do município. Tudo foi feito com doações. Com pallets, né? Então, tudo eram pallets e chapas. Então, a gente não tinha como manter esses animais soltos, porque eles fogem, eles brigam. Ainda tinha animais não castrados, porque a gente teve que esperar os 30 dias para começar as castrações. Perfeito. E a partir daí, tinha muito cio. Então, a gente sabia que esses animais eles precisam ficar na corrente. E aí a gente tinha uma diminuição dos voluntariados, então diminui o passeio. Então eu vi uma evolução, sim, no score e talvez uma melhora nesses animais que já estavam desnutridos, mas também um aumento desse estresse, um aumento muitas vezes desse medo dos animais que estão em um local com muito barulho. A segunda vez que a gente voltou foi o ponto crítico de que a gente tinha mais animais. Então a gente já tinha acolhido todos os animais e não eram todos que tinham voltado para casa, porque as pessoas estavam começando a voltar para casa. Então a gente chegou no momento, pela segunda vez, no momento de maior superlotação do abrigo. Então era um momento de maior estresse para esses animais. Entendi. Nossa. E deixa eu perguntar mais uma vez sobre você, né? Como essa vivência ela contribuiu para o trabalho de vocês? E o que que você nos traz como mensagem? O que que você pode auxiliar o nosso colega médico veterinário que quer se preparar? Enfim, o que que isso mudou na sua essência? Olha, eu acho que foi uma experiência, assim, um trabalho muito transformador. Foi um trabalho em que muitas vezes a gente está disposto e a gente tenta se preparar psicologicamente para fazer parte e contribuir da melhor forma, mas quando a gente está lá, a gente vê que a gente ainda precisa se preparar muito. Eu acredito que a maior mensagem é de que todos os nossos colegas médicos veterinários continuem se aprimorando, mas principalmente ampliem o seu olhar. Porque nós, enquanto médicos veterinários, uma profissão generalista, a gente não pode excluir as nossas demandas, principalmente. Então, é muito importante que a gente siga se atualizando e amplie, né, de uma forma que a gente visualize a saúde única na nossa profissão e na nossa especialidade. Em que a gente saiba se colocar, né, enquanto equipe para trabalhar junto, né, para que a gente possa ver que dentro da saúde única a minha especialidade é muito importante, né? Então a gente também precisou de muito apoio do pessoal da imagem para que a gente pudesse estabelecer ali, né, os diagnósticos e também fazer essa intervenção. Então o que eu diria é que toda especialidade é importante e pode atuar nos desastres, né, de uma maneira assistencial, mas também que a gente possa seguir ampliando e se capacitando e principalmente cuidar do nosso psicológico. Eu acho que o médico veterinário ele é colocado em prova muitas vezes enquanto nosso psicológico. E é essa parte, né, cuidar. Eu acho que o diferencial da nossa incursão foi a nossa equipe. Foi uma equipe que já trabalhava junto e que se cuidava. Então a gente sabia que um ia cuidar o outro. Se a gente não estava descansando o suficiente, o outro ia lá e falava: não, vai descansar, vai comer, vai tomar água. Porque a gente quer tanto solucionar o problema e que a gente vê tantos animais em situação fora do seu conforto, em que a gente esquece do nosso
a manutenção. Então, a gente vê que muitas vezes a gente não tomou água, a gente não comeu. Sim. Então, a gente precisa desse coleguismo, assim. Não, interessantíssimo você mencionar o fator saúde única, porque essa prevenção que a gente falou, né, que a gente, nós, colegas médicos veterinários, no Paraná, o Paraná não está livre disso, pode acontecer. Então a gente pode começar a atuar desde já, Exato. pensando nos animais aí. Vamos pensar nos cães e gatos especificamente. Nós temos que vacinar pensando em problemas como esse, né? Então a prevenção com a vacina, a informação sobre cuidados básicos mínimos, né? Então acho que isso é fundamental, né? Então hoje, nosso doutor médico veterinário, lembre-se que quando você for falar com o seu cliente da importância da vacina, não é somente pensando no hoje, pode ser no futuro, né? Daqui a um ano, 2 anos, daqui a um mês. Vai que vem uma chuva em grande volume e cause o mesmo problema aqui no Paraná. E eu acho que uma parte muito importante também é a identificação individual desses animais. Tu consegue direcionar esse animal diretamente para o tutor, então a microchipagem que a gente também faz aqui, dá esse segmento, é uma parte que é muito importante, assim, né? Então a gente fazer a vacinação, a prevenção desses animais, continuar incentivando para também, né, continuar esse ciclo da saúde única, bem como o senhor comentou. Perfeito, perfeito. E deixa eu perguntar, comissão para esse ano, você faz parte da comissão, o que a gente pode pensar e estar falando, dar um spoiler, como falam, sobre eventos para o futuro? Pode falar alguma coisa? Tem alguma coisa já em mente? Tem, sim. Então, esse ano, a comissão, ela está preparando também um evento que foi um sucesso ano passado, que é o evento de manejo de animais em desastres. Então, esse ano, em novembro, a gente vai ter, de novo, a nossa segunda edição. E a comissão, esse ano, também está preparando tanto para respostas práticas, mas principalmente a capacitação, porque a gente vê que esse é o principal diferencial. Então, a gente vai seguir atualizando através de textos, notícias, e principalmente esse é o nosso evento diferencial. Ótimo. Então, meus amigos, fiquem preparados. Em novembro nós estaremos realizando um evento como esse. Mas também a Ana Paula, assim como os outros colegas, Lorena, a doutora Letícia, que foram ao evento, né, estão à disposição também para que a gente possa conversar. E nessa ideia, né, sigam os nossos canais, onde a gente vai colocar todas as informações, Instagram, Facebook, YouTube, para que realmente nós estejamos com a informação muito mais próxima e muito mais atual. Então, é nesse sentido que eu gostaria de agradecer ao trabalho que vocês fizeram novamente. Não é ser repetitivo, e sim agradecimento, porque eu acho que pessoas que fazem o bem sem buscar algo para si devem e merecem ter essa valorização, né? Eu acho que é nosso papel como médico veterinário, como sanitarista, né? E cada vez mais precisamos desse trabalho, né? Mostrar para que a nossa profissão existe. As mais de 80 áreas da medicina veterinária. E eis mais uma das áreas que nós colocamos aqui para você, colega, que precisa estar conectado, que precisa estar informado. Essa é a nossa função com esse Fala CRMV. Nós queremos que vocês vejam, compartilhem, aproveitem o conteúdo, né? Então é dessa forma que nós agradecemos a todos por nos acompanharem com mais um episódio esclarecedor do Fala CRMV Paraná. Um agradecimento especial para a doutora Ana Júlia, que veio aqui conosco e compartilhou seus conhecimentos e experiências valorosas. Não se esqueça de seguir nosso canal no YouTube e de compartilhar esse episódio que vai aparecer agora e os outros também, com os amigos, familiares e colegas de trabalho. Vamos juntos ampliar o alcance dessa importante mensagem. Até o próximo episódio do Fala CRMV Paraná. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.